Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade que nos é concedida nesta noite. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, vamos ler apenas o verso 3. Amém? Todos acharam? Êxodo, capítulo 20, verso 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, agradecidos, ó Deus, somos por podermos nos reunir mais uma vez em Tua casa nesta noite. Para juntos, ó Deus, refletirmos acerca da Tua palavra e poder, ó Deus, colocar, ó Deus, as nossas limitações, as nossas debilidades diante de Ti. Te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, que neste momento, como já foi orado, que a nossa mente possa estar cativa ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa iluminar a nossa mente, possa ó Pai, nos capacitar, ó Deus, a compreender, ó Pai, a Tua verdade, Senhor. Como já foi cantado nesta noite, nós dependemos do Senhor. Então nos ajuda e que, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, tão somente o Teu nome seja glorificado nesta noite. E que a Tua igreja que se reúne neste lugar possa ser edificada pelo poder da Tua palavra. É assim que nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Não terás outros deuses diante de mim. Hoje, 12 de outubro, como todos nós já sabemos, é comemorado o dia da padroeira do Brasil. Aqui bem perto de nós, nós já faz alguns dias que a rua foi interditada e foi montada uma festa e uma série de coisas, Hoje, no santuário que fica em São Paulo, há várias peregrinações, uma série de coisas, em homenagem à padroeira do nosso país. E todos nós, irmãos, temos convicção que no nosso país a idolatria é muito forte. Hoje não só no catolicismo, mas em outras religiões nós temos visto peregrinações, cultos a divindades e muitas outras coisas. Então, temos muitos feriados, durante todo o ano, que são, de certa forma, para homenagear essas divindades. E, como eu disse, o nosso país, ele ama fabricar ídolos e se prostrar diante deles, muitas vezes rogando por ajuda ou por auxílio. Não só ídolos que se denominam santos, mas também outros ídolos, jogadores de futebol, personalidades, artistas, músicos. A gente tem visto isso ao longo da nossa vida. Nosso país ama fabricar ídolos. E você que está aqui nesta noite pode estar se perguntando, mas o que é que nós, cristãos evangélicos, temos a ver com tudo isso? Nós não nos prostramos diante de imagens. Aqui no templo não tem esculturas. Nós não participamos de procissões. Não fazemos festas em homenagem a santos, feitos por mãos humanas. Nós não festejamos nenhum ídolo. Talvez estejamos com essa dúvida no nosso coração. Mas essa nossa segurança de que nós não fazemos isso, nós estamos correndo o risco de ser uma segurança equivocada. Porque, meus amados irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós fazemos um exame cuidadoso das Escrituras, ela vai nos mostrar que os ídolos não são artefatos em nossas mãos. Os ídolos não são aqueles que muitas vezes a gente pensa que possamos nos prostrar. Mas os ídolos são aqueles que estão no nosso coração. Como diz João Calvino,
O nosso coração é uma fábrica de ídolos, como disse João Calvino. Então, o nosso coração tem fabricado muitos ídolos. E nós podemos, como eu disse, ver isso na própria palavra de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é para nós que somos seu povo. E como diz Paulo na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, verso 16, a sua palavra era para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar. Então, deve haver, irmãos, algum motivo, né, pelo qual tem tantos ensinamentos a respeito da idolatria na palavra de Deus. Eu separei aqui alguns textos, porque são muitos, né? Eu gostaria só que vocês me acompanhassem apenas 3. 2 Crônicas, capítulo 21, verso 11. 2 Crônicas, 21, o verso é o 11. E vai dizer assim: também fez altos nos montes de Judá, e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar a Judá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, vai nos dizer: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. E na primeira carta de João, capítulo 5, verso 21, João vai nos dizer, o último versículo da sua primeira carta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, são muitos textos, irmãos, que falam acerca da idolatria. Então, Deus quer nos passar alguma coisa com isso. Porque tudo que tem aqui, como eu disse, é para nos ensinar, para nos repreender, para nos educar, para nos corrigir. Pois a palavra é de Deus para nós que somos o seu povo. Então, quando entendemos isso, estamos dando o primeiro passo para compreendermos biblicamente o que é a idolatria. E a Bíblia vai nos mostrar, ela vai nos revelar que é possível, irmãos, ser idólatra sem se curvar diante de imagens. É possível, sim, ser idólatra sem se curvar diante de imagens. Em Ezequiel, capítulo 14, verso 3, Deus vai dizer sobre os anciãos de Israel. Diz assim sobre os anciãos de Israel: estes homens estabeleceram seus ídolos em seus corações. Como nós devem ter respondido essa acusação? Como assim? Ídolos em nosso coração? Nós não nos prostramos diante de nada. Eu não vejo nenhum ídolo. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar acerca disso. Porque, como eu disse e volto a repetir, os ídolos não são só artefatos fabricados por mãos humanas. Os ídolos são aqueles que estão no nosso coração. Então, meus amados irmãos, tudo aquilo que destrona Deus do nosso coração é idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração é idolatria. Então, como destruir os ídolos do nosso coração? Como derrubar esses falsos deuses que o coração humano fabrica? Para essas respostas é necessário nós entendermos o significado da idolatria, que nos leva lá ao início, lá em Gênesis capítulo 3, né? O que é que acontece? Na criação, Adão deveria adorar somente a Deus, ao Criador de todas as coisas. Mas com a queda, irmãos, houve a separação, que fez com que houvesse a total distorção de quem exclusivamente deveria ser adorado. Desde a queda, irmãos, o ser humano decidiu satisfazer o desejo do seu próprio coração. E isso colocou o ser humano numa terrível condição de idolatria.
Todos nós, todos os seres humanos foram criados para adorar ou alguém ou alguma coisa. Portanto, o desejo de adorar ainda continua no coração de todos os seres humanos. Isso é inerente ao ser humano. Assim como todo ser humano, ele tem o senso de divindade em seu coração, há também esse desejo de adorar algo ou alguma coisa, alguém ou alguma coisa. E é isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 1. Então, em sua essência, a idolatria é a substituição de Deus e de sua vontade por qualquer outra coisa. A idolatria é o amor distorcido que ocupa o cerne de todo o pecado no qual lutamos. Idolatria é a adoração a ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Também podemos entender como idolatria significando culto a ídolos. É o nosso culto a ídolos. E sabemos que nós, como cristãos, devemos cultuar somente a Deus, ao único Deus. Apocalipse 22:15 vai nos dizer que a idolatria é uma abominação aos olhos de Deus. Pois no céu, irmãos, não entrarão os idólatras. E nós cristãos corremos um grande perigo, pois nenhum de nós aqui está imune a esse tipo de pecado, o pecado da idolatria. Muitas vezes nós pensamos que estamos, mas nós não estamos imunes, porque o nosso coração, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Por isso que nós devemos ter cuidado. Porque embora nos nossos templos, como eu disse, não haja esculturas, não haja imagem para que nós possamos nos prostrar, Satanás usa de táticas sutis, irmãos, para nos levar à adoração que não seja ao Deus único e verdadeiro. Porque a idolatria, ela não está na imagem que vai ser adorada, que vai ser idolatrada. Ela não está no ídolo, mas sim naquele, no coração, como eu falei, no próprio coração do idólatra. O ser humano foi criado para adorar a Deus. E nós buscamos um objeto de adoração. E se rejeitarmos a Deus e a sua palavra, nos tornamos idólatras. Por isso nós precisamos ter em mente isso. Porque, como eu disse, a idolatria não está na imagem a ser idolatrada. Não está no ídolo, mas sim no próprio idólatra. E eu fiquei pensando acerca disso. A maioria de nós aqui, homens, gosta de futebol, não é verdade? Imagine que hoje fosse a final da Copa do Mundo. 19h30. E agora? Vou trocar o culto a Deus para assistir a partida de futebol. Isso já serve de alerta, que no próximo mês, novembro, é a Copa do Mundo. Então, irmãos, idolatria é eu trocar a adoração a Deus por qualquer outra coisa. Então, o problema não está na partida de futebol. Eu não estou dizendo aqui que assistir a partida de futebol é pecado. Mas eu trocar o momento de cultuar a Deus por causa de uma partida de futebol ou por causa de qualquer outra coisa. Então, note que são táticas sutis. Mas nós precisamos estar atentos acerca disso. Porque Deus, irmãos, Ele não quer um coração dividido. Deus, Ele quer o nosso coração por completo. Só Ele deve reinar em nosso coração. Soberanamente, Deus deve reinar em nosso coração. Então, como eu disse, a origem da idolatria começa lá com a queda, Gênesis capítulo 3. Mas antes de chegarmos no capítulo 3, eu gostaria que os amados irmãos abrissem Gênesis no capítulo 2. Porque é importante nós entendermos de que Deus, Ele deu todos os benefícios, todas as condições para que Adão pudesse cumprir o seu chamado, o chamado de Deus. Em Gênesis capítulo 2, verso 15, nós vamos ver que Deus
Vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Deus deu ao homem um propósito. Gênesis capítulo 2, verso 15. Deus vai colocar o homem no jardim com o propósito de cultivá-lo, como nós lemos, e guardá-lo. Então, se o homem cumprisse esse propósito, ele estaria glorificando a Deus. E aqui temos uma primeira lição para nós. Meus amados irmãos, nós glorificamos a Deus quando nós cumprimos a sua palavra. Não podemos glorificar a Deus apenas com os nossos lábios, sem obedecer a sua palavra. No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, verso 21, ele vai nos dizer, Jesus vai nos dizer: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Mas Deus não deu apenas um propósito ao homem, Ele também deu liberdade. O verso 16, que vai dizer: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, Deus não deu apenas um propósito, mas Ele deu liberdade. O homem, Adão, era totalmente livre. Ele podia comer de qualquer fruto da árvore do jardim. Ele tinha essa possibilidade de escolher qualquer fruto para alimentar-se. E Deus, irmãos, deu a ele todas as condições para que isso fosse cumprido. Aí uma segunda lição para nós aqui. Esse desejo de autonomia do homem, de ser independente, de ser separado de Deus, irmãos, isso não é liberdade, e sim escravidão. Nós temos que reconhecer que nós somos dependentes de Deus e que precisamos. Nós somos livres por causa do Senhor. Então, essa independência, essa autonomia que muitos querem ter, isso não vai nos trazer liberdade, mas sim escravidão. Deus também deu um auxiliador, Gênesis capítulo 2, verso 18. Deus também vai conceder ao homem autoridade sobre toda a criação, Gênesis capítulo 2, verso 19. E Deus deu também ao homem a integridade, Gênesis capítulo 2, verso 25. Homem e mulher estavam nus, mas eles não se envergonhavam. Então Deus deu integridade ao homem. Então Deus concedeu tudo isso ao homem, mas Ele impôs uma restrição. Gênesis capítulo 2, verso 17. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem ou do mal. Por que Deus teria dado essa restrição? De forma simples e objetiva, irmãos, nós podemos responder que Deus, em sua soberania, em sua vontade e em sua liberdade, assim o quis. Nós não podemos conjecturar. Deus assim o quis. Então, diante de muitas possibilidades, diante de inúmeras possibilidades oferecidas a Adão, essa foi a única restrição ou proibição. Aí no capítulo 3 entra em cena a serpente, a encarnação do diabo, que em oposição a Deus tenta a mulher a comer do fruto que fora proibido por Deus. Ela cede à tentação, come do fruto e oferece também ao seu marido. Então, Adão e Eva fizeram aquilo que Deus havia proibido. Eis aí, irmãos, o exato momento em que nasce a idolatria. Quando o homem, Adão, resolve desobedecer a Deus e cede à tentação do diabo. Então, o chamado do homem para glorificar a Deus, de adorá-lo, de obedecê-lo e de reconhecer que Deus era a única fonte de sabedoria, de poder e de criação, ele rejeitou tudo isso. Ele entregou a sua confiança à serpente. Ele e a sua esposa entregaram a sua confiança à serpente. Eles se submeteram ao diabo. Eles trocaram a confiança naquilo que Deus havia dito por uma confiança na palavra do diabo. Então, quando o nosso representante Adão desobedeceu a Deus, ele deixou de crer e confiar no próprio Deus. Esse foi o primeiro ato de idolatria.
deixou de desobedecer a Deus, deixou de confiar em Deus e na sua palavra. Então, toda a descendência de Adão, irmãos, ou seja, todos os seres humanos herdaram a idolatria. E onde mora a idolatria? Como já lemos lá em Ezequiel capítulo 14, verso 3. Deus vai nos afirmar por meio da sua palavra que está no coração dos homens. E é interessante que a palavra coração ela vai aparecer 858 vezes no Antigo Testamento. E é um termo essencial. Porque o coração, irmãos, é o que controla o homem por completo. Se alguma coisa deve ser guardada como algo de mais precioso, esse deve ser o coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Havia idolatria em Israel. E era manifesto por muitas vezes no culto a Baal. E outros deuses que, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos. Mas como lemos, irmãos, o próprio Deus diz, né, pelo profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, que não era a manifestação externa dos homens o problema. Não era a manifestação externa, a idolatria. Na verdade, o grande problema que a idolatria estava, na verdade, o grande problema era que a idolatria estava no coração do homem. Estava escondida no coração do homem. Então, a idolatria não estava na forma externa, mas sim no íntimo daqueles homens. Meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele não nos conhece. Muitas vezes nós pensamos que aqueles pecados ocultos que estão no fundo do nosso coração não estão sendo vistos por Deus. Lerdo engano. Deus nos conhece, sonda os nossos corações. Ele sabe de tudo, sabe das nossas intenções, sabe dos nossos desejos. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. De Deus, irmãos, nós não escondemos nada, absolutamente nada, pois tudo está patente aos olhos do nosso Deus. Até aquele pecado que está lá, como eu disse, no fundo do coração. Então, os anciãos tinham ídolos no coração. Então, como o coração ele está controlado pelo ídolo, todo homem, irmãos, estará controlado. Isso parece ser um problema tão sério para nós cristãos, né? Aliás, parece não ser um problema tão sério para nós, mas continua sendo um problema até hoje, assim como foi no passado, assim como foi para os israelitas. Esse também é um problema para nós hoje. Porque, como eu disse, o nosso coração fabrica muitos ídolos. Nós amamos e desejamos muitas coisas, como foi já lido na devocional desta noite, né? João escreve ali para crentes. E ele vai advertir para ter cuidado com os desejos da carne. O pastor Tim Keller, ele tem um livro intitulado Deuses Falsos. E é justamente isso. Os deuses que ainda invadem os corações dos crentes. Amor, dinheiro e poder. Como eu disse, João, ele escreveu a carta para cristãos. Não foi para gentios. Foi para seu povo. Então precisamos pensar sobre isso, né? Porque, irmãos, o desejo mais profundo do nosso coração muitas vezes é um desastre. Por que será? É porque, irmãos, nossos corações moldam esses desejos em ídolos. Nós confiamos muitas vezes em ídolos. Na carta aos Romanos, como eu disse, Paulo escreveu: uma das piores coisas que Deus pode fazer com alguém
ele vai dizer que vai entregá-las aos desejos dos seus corações. Romanos capítulo 1, verso 24. E no mesmo capítulo, Paulo vai resumir a história da raça humana em uma frase. Eles adoraram e serviram as coisas criadas ao invés do Criador. Então, se olharmos para alguma coisa criada, irmãos, para nos dar o significado, a esperança e a felicidade que só Deus pode dar, estamos pecando. Estamos sendo idólatras. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nosso coração é idolatria. Só Deus deve reinar absoluto no coração do homem. No coração do homem regenerado. E a nossa luta contra o pecado da idolatria, irmãos, é sempre a de depositar a nossa confiança e a nossa esperança em algo ou em alguém. Mas nós devemos tão somente confiar e depositar a nossa confiança no Deus único e verdadeiro. Não terás outros deuses diante de mim. A idolatria é uma ofensa a Deus. Por isso que as Escrituras vão nos chamar a atenção acerca disso. Desse perigo, né, que, como eu falei, não está longe de nós. Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um escriba vai se dirigir a Jesus e pergunta: qual o maior mandamento? Mateus capítulo 22, dos versos 36 ao 38. Jesus vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. Então, quantas vezes nós já lemos esse versículo? Mas parece que com o tempo, irmãos, ele vai perdendo a força. Mas devemos voltar e reler e fazer uma breve meditação. O que o Senhor está ordenando aqui? O que o Senhor pede de nós? Ele tão somente quer o nosso amor integral, completo. O nosso amor não pode ser dividido. Porque, como eu disse, de Deus, irmãos, nada nós podemos esconder. E nós somos pecadores, reconhecemos que somos pecadores. E devemos confessar as nossas fraquezas, irmãos, diante de Deus, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque nós pensamos que isso não acontece conosco, mas nós precisamos fazer um autoexame. O que é que tem tomado o lugar de Deus em meu coração? Se existe algo, alguma coisa, que nós possamos confessar diante de Deus as nossas fraquezas. Como eu disse, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos o Espírito Santo que vai nos capacitar, irmãos, a amar tão somente a Deus. Porque muitos de nós amamos mais aos nossos filhos do que a Deus. Isso é uma realidade. Amamos nossas esposas, os nossos esposos, né, os nossos cônjuges, mais do que a Deus. Amamos nossos bens mais do que a Deus. Amamos a nossa profissão mais do que a Deus. Amamos nosso time de futebol mais do que a Deus. E tudo isso, como eu disse, que rouba o lugar de Deus em nossos corações, são ídolos. Devemos amar os nossos filhos? Sim. A Bíblia vai nos dizer isso, que nós devemos amar os nossos filhos. Nós devemos educá-los, nós devemos amá-los, nós devemos cuidar deles, pois os filhos são a herança do Senhor. Nós devemos amar as nossas esposas, sim, cuidar delas, da nossa família. Isso é uma obrigação nossa. Mas nunca, irmãos, colocar a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos ou qualquer outra coisa no lugar de Deus. Deus deve ser a primazia na nossa vida. Como eu disse, Deus deve reinar tão somente no nosso coração. Porque, irmãos, quando amamos a Deus, o próprio Deus vai derramar amor em nossos corações. Para amar as nossas esposas, para amar os nossos filhos, para amar os nossos irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus deve ser a primazia em nosso coração.
Como eu disse, devemos sempre nos perguntar: será que eu amo o Senhor com todo o meu coração, com todo o meu entendimento? Ou eu tenho dividido esse amor com alguém ou com alguma coisa? Embora a nossa guerra, irmãos, contra o pecado só acabe na glória, Deus prometeu, por meio de sua palavra, nos capacitar para lutarmos e crescermos em santidade. Porque somente Deus, o conhecedor do coração humano, é também aquele que é capaz de transformar o coração humano. Assim sendo, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando entendemos a seriedade com que a palavra de Deus trata a idolatria e a total incapacidade, irmãos, que muitas vezes nós vamos ter de abandonar esse pecado, nós precisamos recorrer a algo que é maior. Nós precisamos recorrer a algo que é maior do que nós. Jesus Cristo. Como eu disse, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos transformar. E nós louvamos isso. Ele ainda hoje cura, Ele ainda hoje salva, Ele ainda hoje liberta, Ele ainda hoje transforma corações. Mas como eu disse, muitas vezes nós estamos acomodados, pensamos que nós não estamos recorrendo nesse erro. Por isso, eu volto a vos dizer, precisamos fazer uma análise da nossa vida, do nosso ser. Será que eu tenho amado Deus como a primazia da minha vida? Cada um deve fazer esse autoexame. Cada um deve fazer esse autoexame. Então nós recorremos a Cristo, porque só por meio de Jesus Cristo, irmãos, é que podemos obter a vitória sobre o mal que habita em nós. Jesus é a cura para essa doença chamada pecado. Somente Jesus pode nos curar do pecado. Porque, irmão, se Jesus não curar do pecado, o pecado ele é mortal. O pecado gerou morte. Jesus vem e gera vida em nossos corações. Então, irmãos, precisamos da sua misericórdia e do seu socorro em nosso conflito com a idolatria. E Ele prometeu que iria nos conceder isso. Portanto, deposite nele toda a sua confiança e toda a sua esperança. Nele nós somos perdoados e libertos de todo o pecado, inclusive o pecado da idolatria. Então, irmãos, livres de toda culpa e capacitados pelo Espírito Santo, podemos amar a Deus e podemos obedecer a sua palavra de todo o nosso coração. Deus, por meio do seu Santo Espírito, pode nos transformar. Deus, por meio do seu Santo Espírito, pode nos libertar de tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus em nosso coração. Deus, Ele, por meio do seu Santo Espírito, ó Deus, pode nos transformar. Porque como vimos e entendemos, nós somos idólatras por natureza, pois nós herdamos, a culpa do nosso representante. Todo ser humano herdou a culpa. Então nós somos idólatras por natureza. Mas em Cristo, irmãos, nós recebemos um novo coração. O nosso coração foi transformado, o nosso coração foi arrancado, o nosso coração de pedra, e Ele nos deu um coração de carne. Ele nos deu vista, pois estávamos cegos por sua palavra, nós não entendíamos, nós líamos, mas não entendíamos. Quantos relatos já foram ditos aqui? Inclusive pelo nosso pastor. Mas Ele nos deu vista. E hoje nós entendemos que precisamos e devemos confiar nas nossas lutas, irmãos, cada um individuais, pois nós temos debilidades, nós temos fraquezas, nós temos que nos colocar diante de Deus. Pois Ele, por meio de Jesus Cristo, por meio da sua obra, somente Ele pode nos libertar. Está consumado, irmãos. Ele já nos deu tudo o que precisamos para lutarmos contra os nossos ídolos. E toda idolatria que nós praticamos ou ainda vamos praticar, já foi expiada na cruz do Calvário. Tudo isso, irmãos, Ele fez em nosso favor. Então Ele deve ser a primazia da nossa vida. Só Ele deve reinar absolutamente no nosso coração.
É algo grandioso que Cristo fez por nós, irmãos. Em Cristo, já não resta mais a ira do Pai sobre nós. Em Cristo, nós estamos livres da ira do Pai. E louvado seja Deus por isso. Jesus pagou, irmãos, todos os nossos pecados, todos os nossos amores desviados. Jesus já pagou na cruz. Jesus pagou na cruz todas as nossas idolatrias. Então essa é a única garantia que temos, irmãos. Por isso devemos confiar tão somente na obra redentora, que é pura graça de Deus. Somente por meio de Jesus Cristo é que nós podemos ser libertos do pecado da idolatria. Então, como amar a Deus nessa cultura tão idólatra que vivemos? Para isso, irmãos, é essencial que a palavra de Deus, ela seja primordial na nossa vida. Precisamos estar nos alimentando, precisamos estar todos os dias meditando nessa palavra, para que o nosso coração não crie ídolos e destrone Deus do nosso coração. Precisamos, irmãos, dessa palavra. Precisamos nos alimentar para que sejamos levados a amar a Deus mais do que qualquer coisa nesse mundo. É por meio da sua palavra que o Senhor nos instrui. Provérbios 4:20 diz assim: meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções. Não podemos, irmãos, nos apartar da palavra de Deus, de forma alguma. Devemos meditar nela todos os dias e guardá-la no íntimo do nosso coração. O bom tesouro, pois na revelação do Senhor, por meio da sua palavra, é que também nós vamos aprender a temê-lo, a honrá-lo, a obedecê-lo, a reverenciá-lo. Não somente com os nossos lábios, mas principalmente com o nosso coração. Não devemos honrar apenas o Pai com os nossos lábios, mas sim com o nosso coração. Então, se queremos fugir da idolatria, devemos temer ao Senhor do universo, ao único Deus, diante de que um dia todo joelho, irmãos, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é a quem nós devemos temer e honrar. Então, confiantes na obra de Cristo, nas suas promessas, nós somos capacitados para vencer a idolatria. Por meio de Cristo, nós somos capacitados para vencer a idolatria. Ainda que nós possamos estar vivendo numa cultura idólatra, como no nosso país, como eu disse, Deus nos capacita para vencermos esse mal. Agora precisamos, como eu disse, e volto a vos dizer, confessar as nossas fraquezas, confessar as nossas debilidades, para que possamos ser curados pelo Senhor. Eu acredito que seja lá em Tiago que vai nos dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. E muitas vezes nós temos, vergonha dos nossos pecados e não confiamos, nos nossos irmãos, mas a Bíblia nos ordena a fazer isso. Então, se você tem algo no íntimo do seu coração que você vê que tem atrapalhado sua adoração a Deus, confesse, irmãos. Se talvez você não tenha confiança no irmão, chama o pastor Hamilton, chama a liderança da igreja, alguém que você possa depositar a sua, não a sua confiança, mas em que você possa contar o seu pecado, porque isso vai te libertar. E isso foi o que aconteceu, que foi maravilhoso, irmãos, no último retiro, no último sábado, um momento de confissão de pecado. Isso liberta, irmãos, transforma. No retiro que tivemos no último sábado, o retiro dos homens, muitos pecados foram confessados, e louvado seja Deus, porque Deus libertou muitos homens de muitas coisas que estavam sobrecarregando esses homens. Louvado seja Deus, pois eles
creio, capacitados pelo Santo Espírito, confessaram os seus pecados e foram curados, pois a palavra assim nos diz. Então, meus amados irmãos, por meio de Cristo, Ele vai nos ajudar. Por meio de Cristo, Ele vai nos auxiliar, com toda a ajuda que nós precisamos para desenvolver um coração e uma vida que tão somente glorifique e agrade a Ele. Uma vida que seja inteiramente para amá-lo e adorá-lo tão somente. Então, que toda a nossa devoção, que todo o nosso amor, que toda a nossa dedicação sejam tão somente para honrar o nosso Deus e Pai. Ele é o único digno da nossa adoração. E nenhum de nós possa entender isso como algo para constranger, mas sim entender que Deus, Ele nos ama, e Ele nos alerta, e Ele nos instrui. E como eu disse, se há tantos textos falando sobre idolatria, é porque nós precisamos ser despertados quanto a isso. Amém? Porque além de estarmos inseridos numa cultura idólatra, como eu disse, e como nós vimos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E no nosso coração, tão somente deve reinar o nosso Deus e Pai, aquele que nos salvou e nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que Deus em Cristo possa vos abençoar e que seu Santo Espírito possa aplicar essa palavra em nosso coração.